Sabe, enquanto começo a gravar este vídeo, estou provavelmente a cerca de 30 pessoas de alcançar 130 mil inscritos neste canal do YouTube, algo que eu nunca imaginei que seria possível em 1 milhão de anos. Mas o único motivo de eu estar dizendo isso é que só houve algumas vezes desde que comecei a fazer vídeos em que minha mente ficou completamente impressionada. E hoje é um desses dias. O que vou compartilhar me chocou. Sou Tom e você está assistindo ao Watchman River. Estou muito feliz por você estar aqui. Espero que esteja bem. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Quero lembrar, não sou profeta nem pastor. Eu sou apenas um cara sentado no meu escritório perto do rio Connecticut, no meio de Connecticut, falando sobre Jesus e o seu breve retorno. Então, dito isso, vou ler um pouco das Escrituras e depois vamos entrar em algo que simplesmente me surpreendeu esta manhã. Inacreditável. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou em Promessas de Deus para todas as suas necessidades. Aquele livrinho vermelho que organiza as Escrituras em categorias e está à venda em qualquer lugar. Livros são vendidos. Eu não vendo nada. Estou na página 52. Jesus é tudo para você. Vamos ler algumas dessas escrituras encorajadoras, Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Amém. Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Estou ouvindo os améns. Sei o que dizem, porque ouço. Salmo 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega de benefícios, o Deus da nossa salvação. Vamos a João 16, 23 a 24. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Lindo. João 15, versículo 7. Se vocês estiverem em mim e minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Vamos para Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é lindo. Quer fazer mais? Ok, ouvi. Filipenses 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu amo esse versículo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu Deus, você não quer ser renovado pelo Cordeiro de Deus, por Jesus? Ele me fez novo, pode acreditar. Não consigo imaginar passar por esta vida sem Jesus. Eu sempre digo isso porque simplesmente não consigo imaginar ver as coisas que estou vendo acontecer no mundo e não ter minha rocha, meu alicerce, meu rei e meu Deus, para me apoiar, para me segurar, para me agarrar, porque não há nada como Jesus. Se você não o conhece, por favor, continue assistindo. É de vital importância. O tempo é muito curto. Isso me surpreendeu hoje de manhã. Saiu um artigo ontem à noite. Ouça o título. O cofundador da Open Inteligência Artificial queria construir um bunker do juízo final para proteger os cientistas da empresa do apocalipse. Não estou brincando. Ouça, o cofundador da OpenAI, criadora do ChatGPT, propôs construir um bunker do juízo final que abrigaria os principais pesquisadores da empresa no caso de um apocalipse desencadeado pelo lançamento de uma nova forma de inteligência artificial que pudesse superar as habilidades cognitivas dos humanos, de acordo com um novo livro. Ilya Sutskever, o homem creditado como o cérebro por trás do ChatGPT, esse é o cara que o criou. Ele convocou uma reunião com os principais cientistas da OpenAI no verão de 2023, durante a qual disse: quando todos nós estivermos no bunker, um pesquisador confuso o interrompeu e disse: desculpe, o bunker.
Então Sutskev disse o seguinte: nós definitivamente vamos construir um bunker antes de liberar a inteligência artificial geral, respondeu Sutskev, de acordo com um dos presentes. Para quem não sabe o que é inteligência artificial geral, veja abaixo. Inteligência artificial geral é inteligência artificial geral, às vezes chamada de inteligência artificial com inteligência em nível humano. É um tipo de inteligência artificial que igualaria ou superaria as capacidades humanas em praticamente todas as tarefas cognitivas. Alguns pesquisadores argumentam que os modelos de linguagem de última geração, os grandes modelos de linguagem, já apresentam sinais iniciais de capacidade em nível de inteligência artificial geral, enquanto outros afirmam que a verdadeira inteligência artificial geral ainda não foi alcançada. Então isso é inteligência artificial geral. Voltando a isso, o plano, ele explicou, seria proteger o principal cientista da OpenAI do que ele antecipava que poderia ser um caos geopolítico ou uma competição violenta entre potências mundiais, assim que a inteligência artificial geral, uma inteligência artificial que supera as capacidades humanas, fosse lançada. Claro, ele acrescentou, vai ser opcional se você quiser entrar no bunker ou não. Um pesquisador da OpenAI chegou a dizer que existe um grupo de pessoas, Ilya, esse homem, sendo uma delas, que acredita que construir a inteligência artificial geral trará um arrebatamento, literalmente um arrebatamento. Você está entendendo o que estamos dizendo aqui? Você está vendo o que está acontecendo aqui? Você percebe que estamos literalmente vendo em tempo real o engano que eles vão usar quando o verdadeiro arrebatamento acontecer. Quando o Senhor Jesus nos receber para si, como prometeu em João. Capítulo 14, versículos 1 a 3. Eles estão literalmente, estamos vendo os enganos iniciais sobre o que eles vão culpar por isso. É incrível. Embora Sutskever não tenha comentado, a ideia de um refúgio para cientistas de inteligência artificial generativa evidencia as grandes ansiedades que afetam algumas das principais mentes por trás dessa tecnologia. Sutskever, há muito tempo, é visto como uma espécie de místico dentro da OpenAI, conhecido por discutir inteligência artificial em termos morais e até mesmo metafísicos, segundo o autor. E esse bunker proposto, embora nunca tenha sido formalmente anunciado ou planejado, passou a simbolizar o extremo das crenças entre os insiders da inteligência artificial. Eles sabem com o que estão lidando e sabem o poder disso. Eles sabem o que fazem. Isso captura a magnitude do que os próprios líderes da OpenAI temem que sua tecnologia possa desencadear e até onde alguns estavam dispostos a ir em antecipação ao que viam como uma nova era transformadora, possivelmente catastrófica. Esse sistema bestial está sendo criado diante de nós. Sempre digo isso. Agora você tem essa visão completamente distorcida do arrebatamento que eu acredito que vai fazer parte do engano. Porque você sabe o que vai acontecer quando o arrebatamento acontecer, eles vão dizer que isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com o Deus Altíssimo. Não. Foi a inteligência artificial geral, precisamos descobrir isso. E não estou dizendo que eles vão dizer isso com certeza, mas quando vejo algo assim é tipo, uau, será que eles realmente vão? E eles não sabem disso. Sabe, essas pessoas elas não pertencem ao Senhor e estão sob a influência de Satanás. Satanás sabe, mas não acredito que eles entendam o que dizem ou planejem enganar no arrebatamento. Acho que Satanás está presente e estamos vendo isso claramente. Isso me impressionou. Por favor, me digam o que vocês acham sobre o que acabei de compartilhar. Porque, cara, se eu tivesse cabelo que eu não tenho, ele teria caído hoje de manhã. Eu teria ficado careca. Foi assim que isso me surpreendeu, porque estamos vendo essas coisas avançarem como um rolo compressor. É como uma bola de neve, igual à cena do Harrison Ford sendo perseguido em Os Caçadores da Arca Perdida. Sabe, é assim que eu me sinto agora. Tudo o que está sendo preparado para a tribulação de 7 anos não só está em andamento, como está avançando rapidamente como um rolo compressor. É por isso que eu digo, eu não vejo o arrebatamento acontecendo daqui a 2 ou 3 anos. Eu estou esperando agora. Estou garantindo que vai acontecer agora.
Não posso fazer isso. Não sou Deus. Mas nós vemos os sinais e vemos que tudo está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Uau, tudo bem. Vamos passar para o que está acontecendo neste mundo louco. E muito disso tem a ver com o Oriente Médio, solução de 2 estados. O que está acontecendo no Irã, Hamas, a operação Carruagem de Gideão, que Israel está realizando. Estamos vendo as profecias bíblicas se cumprirem diante dos nossos olhos várias vezes ao dia, todos os dias agora. Isso veio de Israel ontem no Telegram. França, Reino Unido e Canadá ameaçam tomar medidas concretas contra Israel. Lembra como eu disse que vamos ver o mundo inteiro. Se você acha que eles se voltaram contra Israel após 7 de outubro, saiba que nos primeiros dias todos sentiram pena de Israel. Eu disse no começo, eles vão se voltar contra Israel. Depois vimos muitos realmente fazendo isso. Agora vemos isso se cumprir. O mundo todo vai se voltar contra Israel. Os líderes da França, do Reino Unido e do Canadá emitiram uma declaração conjunta exigindo que Israel interrompa imediatamente a Operação Carruagens de Gideão e permita a entrada irrestrita de ajuda humanitária em Gaza. A declaração não mencionou o fato de que entregas anteriores de ajuda humanitária foram roubadas e usadas para fortalecer o Hamas, prolongando assim a guerra. Não, eles não vão compartilhar isso. Nem pareciam preocupados com a guerra acabar com o Hamas ainda armado e controlando Gaza. É justamente o que querem. Se Israel falhar em deter a Operação Carruagens de Gideão, as 3 nações ameaçam tomar medidas concretas. A declaração rejeita veementemente a ideia legitimada pelo presidente Trump de realocar a população de Gaza e classificou como abominável o incentivo a esse plano por parte de alguns oficiais israelenses. A declaração exige que o Hamas liberte imediatamente todos os reféns israelenses restantes. Então é assim que eles disfarçam essa declaração. Eles dizem, haverá ações concretas contra Israel. Mas sempre terminavam. Exigimos a libertação dos reféns israelenses, mas não pressionaremos vocês para isso, Hamas. Só vamos pressionar Israel. Por que falar isso comigo? É questão espiritual. Aqui está uma fala do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre isso. Ao pedir que Israel encerre uma guerra defensiva pela nossa sobrevivência antes que os terroristas do Hamas em nossa fronteira sejam destruídos e ao exigir um Estado palestino, os líderes de Londres, Ottawa e Paris estão oferecendo um grande prêmio pelo ataque genocida contra Israel em 7 de outubro, ao mesmo tempo em que convidam mais atrocidades desse tipo. A guerra iniciou em 7 de outubro, quando terroristas palestinos cruzaram nossas fronteiras. Eles mataram 1.200 inocentes e sequestraram mais de 250 para as masmorras de Gaza. Israel aceita a visão do presidente Trump e pede a todos os líderes europeus que façam o mesmo. A guerra pode acabar amanhã se os reféns restantes forem libertados. Quantas vezes ele já teve que dizer isso? A guerra pode acabar amanhã se os reféns restantes forem libertados, se o Hamas depuser as armas e seus líderes assassinos forem exilados e Gaza for desmilitarizada. Nenhuma nação pode ser esperada a aceitar menos do que isso e Israel certamente não aceitará. Ele está certo, pois se fosse outro país, não teríamos essa conversa. Se outro país tivesse vivido o que Israel viveu em 7 de outubro, esta conversa nem aconteceria. Seria, você está no seu direito de retaliar, você está no seu direito de acabar com o governo do Hamas. Mas quando é Israel, não. E concluiu, esta é uma guerra da civilização contra a barbárie. Israel continuará se defendendo por meios justos até que a vitória total seja alcançada. E ao fazer isso, vamos assistir o mundo inteiro enlouquecer enquanto a Operação Carruagens de Gideão continua. Eles vão enlouquecer. Declaração dramática do chanceler francês. A União Europeia precisa analisar se deve encerrar as relações com Israel. Consegue imaginar toda a União Europeia fazendo isso? Isso é uma declaração dramática. Ainda não chegamos lá, mas estamos perto. O que mais? Isso também é de Israel hoje no Telegram.
O Hamas emitiu uma declaração oficial agradecendo à França, ao Reino Unido e ao Canadá pelo ultimato conjunto a Israel para interromper a Operação Carruagens de Gideão. Você consegue imaginar? Quando o Hamas está te agradecendo, provavelmente você está do lado errado de uma questão. Eu só precisava dizer isso. Citação do Hamas. Um passo importante na direção certa, observou a declaração do Hamas, que pediu às nações ocidentais que fossem ainda mais longe e levassem os criminosos de guerra israelenses à justiça. Libere os reféns, Hamas. E fique quieto, libere os reféns. A declaração franco-britânico-canadense serviu apenas para encorajar o Hamas e endurecer suas posições, prolongando assim a guerra. Credível. Foi isso que Bubba News disse sobre isso no Telegram. A Europa parece pronta para impor sanções ou romper acordos de livre comércio com Israel. Simplesmente inacreditável. Se a Europa realmente seguir por esse caminho, Israel tem bastante influência. Interromper o compartilhamento de inteligência com Israel seria desastroso para a Europa, devido ao número de células terroristas e jihadistas no continente. Israel pode cortar a cooperação em tecnologia e cibersegurança, o que afetaria fortemente a Europa, pois as indústrias europeias dependem da inovação israelense. E isso é só o começo. Israel tem muito mais ferramentas à sua disposição do que Bruxelas quer admitir. Você pode literalmente sentir Zacarias 12.3 se formando ao redor de Israel e contra Israel. Sim, isso mesmo. Você também pode ver por que a guerra de Ezequiel 38 eles estão indo para pegar o saque, pegar o despojo. Israel tem recursos e tecnologia incríveis. Estamos nos últimos dias. É realmente incrível ver o que está acontecendo neste mundo. Vocês estão bem? Todo mundo está bem? Tudo certo, Jesus está no controle. Se quiser pausar o vídeo para pegar um lanche, fique à vontade. Não parece bom um burrito? Faça o que precisa e volte. Tudo certo. Você entendeu. Vamos lá. Então isso veio à tona nos últimos dias. E eu vou te contar o que eles estavam dizendo e depois vou te contar como a Casa Branca está dizendo que é notícia falsa. O governo Trump supostamente avisou Israel que o apoio dos Estados Unidos da América pode ser retirado se Netanyahu não tomar medidas para resolver o conflito em Gaza. Ontem, segundo reportagem do Washington Post, disseram que o governo Trump virou totalmente as costas para Netanyahu. E sabe, bem, depois disseram que era notícia falsa. A Casa Branca negou reportagem do Washington Post, que com fonte anônima, dizia que o governo Trump ameaçou abandonar Israel se não acabasse a guerra em Gaza. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, respondeu com o seguinte: como todos sabem, este veículo de mídia é hostil à nova administração dos Estados Unidos da América. Esse veículo de notícias tornou sua missão sabotar as relações exteriores da administração com aliados. Tudo começou com um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e agora está tentando minar nossas excelentes relações com nosso importante aliado do Oriente Médio, Israel. O presidente ficou muito chateado quando soube dessa reportagem falsa e deixou claro que não estabeleceu nenhum limite de tempo para que Israel combata a organização terrorista Hamas. Apoiamos totalmente nossos aliados agora e especialmente Israel. Então é isso, porque isso estava em todo lugar. Você sabe, todo mundo estava falando sobre isso ontem. Tudo bem. O Notícias do Princípio das Dores compartilhou isso no Telegram em 18 de maio, veja só. Mais de 100 mil pessoas marcharam por Haia em um dos maiores protestos da Holanda em décadas, exigindo o fim total do apoio político, militar e econômico holandês à guerra de Israel contra Gaza. Manifestantes vestidos de vermelho. Eles criaram uma linha vermelha úmida pela cidade, simbolizando o limite moral que, segundo eles, Israel ultrapassou ao atacar Gaza, com cumplicidade do Ocidente. Os protestos também evidenciaram tensões políticas nos Países Baixos. O ministro das Relações Exteriores, Veldkamp, pediu recentemente à União Europeia que reavaliasse seu acordo comercial com Israel. Foi uma marcha enorme. Ela compartilhou um vídeo e realmente foi grande. E isso é apenas mais um sinal mostrando para nós que, sim, todos vão acabar abandonando Israel, inclusive os Estados Unidos. Sabemos disso pelas Escrituras, todos acabarão sozinhos.
O que mais? Sim, do Insider Paper. Os países da União Europeia aprovaram na terça-feira a suspensão de todas as sanções econômicas à Síria, tentando ajudar o país devastado pela guerra após a queda de Bashar al-Assad, segundo diplomatas. Embaixadores dos 27 países da União Europeia fecharam acordo preliminar para a medida, que deve ser anunciada hoje por ministros das Relações Exteriores em Bruxelas. Então eles vão suspender, sabe, se ao menos o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e a Al-Qaeda soubessem. Naquela época, quando eles tinham muito poder, se ao menos eles soubessem, olha, se a gente aparar a barba e colocar um terno justo, o mundo inteiro vai nos amar. Vamos estar apertando a mão do presidente Trump. Mas, sabe, todos os líderes ocidentais vão simplesmente se render a nós. É isso que está acontecendo. Inacreditável. Até Israel fala em normalizar relações com a Síria. É impressionante, é incrível. Se eles soubessem. Só precisou de uma tesoura e um terno. O membro do Knesset, Benny Gantz, afirmou na conferência do Jerusalem Post, em Nova York: se houver chance de ampliar os acordos de Abraão, devemos tentar. Não podemos perder essa oportunidade. Existe potencial para normalização com o Líbano e a Síria. É isso aí. Aí está. Você acredita no que está acontecendo neste mundo? Você acredita nisso? Misty, a gata, está aqui. Desculpa, tem uma integrante da plateia ao vivo me olhando do outro lado da rua. Misty, a gata, chegou. Enfim, isso é do Irã International English no Twitter. O Irã recusou o convite de Omã para uma quinta rodada de negociações com os Estados Unidos da América, prevista para esta sexta-feira em Roma. O noticiário nacional informou, citando um funcionário iraniano, que a insistência do representante dos Estados Unidos da América em zero enriquecimento deixou as autoridades do Irã incertas sobre a utilidade de mais negociações. O Irã não quer outra rodada de negociações e vê-las falhar, disse o funcionário, acrescentando: sem enriquecimento não há acordo. Trump afirma que é zero enriquecimento ou nada, enquanto o Irã diz que isso está fora de questão. Isso não significa que o arco de Elan será quebrado em breve? Isso é o oeste do Irã, onde estão as armas nucleares deles. E de acordo com Jeremias 49, eles serão quebrados. O poder da força deles e o poder deles. E podemos ver isso nos próximos dias, semanas ou poucos meses. Acredito mesmo que isso vai acontecer. O líder supremo do Irã, Ayatollah Khomeini, afirmou na terça-feira que as negociações nucleares com os Estados Unidos da América dificilmente trarão resultados devido ao impasse sobre o enriquecimento nuclear da República Islâmica. Citação: não acreditamos que isso trará resultado. Ele disse em seu discurso que não sabemos o que vai acontecer e que negar ao Irã o direito de enriquecer urânio é um grande erro. Isso foi do Insider Paper. Aragati disse: estamos testemunhando a posição completamente irracional e ilógica dos americanos. A questão do enriquecimento não é um assunto negociável de forma alguma. Então eles estão em um impasse, assim como as negociações para a libertação dos reféns do Hamas. Devido ao impasse em Doha, a delegação israelense retornará a Israel hoje. O Hamas rejeitou todas as propostas americanas sobre o Plano Witkoff. Isso surpreende alguém? Não me surpreende. O que mais? Só estou folheando umas coisas aqui. Putin falou com o presidente Trump ontem por mais de 2 horas. Segundo Putin, foi informativa, aberta e para ele muito útil. Eles conversaram bem ontem. Também vi esse vídeo. A China lançará uma nave-mãe de drones. Esse vídeo foi inacreditável. Essa nave-mãe enorme, é capaz de transportar e liberar 100 veículos aéreos não tripulados kamikaze ao mesmo tempo. Eles mostraram isso no vídeo. É insano. Tudo bem. Terremotos nas últimas 24, H41 acima de 4.0 e 9 acima de 5.0. Tudo certo. Precisamos ir logo ao mundo dos palhaços, pois o tempo está acabando. A inteligência artificial consegue persuadir as pessoas melhor que nós. Ótimo. Mais uma coisa que fazem melhor que a gente.
Milhões de pessoas discutem online todos os dias. Isso é verdade. Surpreendentemente, poucos conseguem mudar a opinião de alguém. Isso é verdade. Novas pesquisas sugerem que grandes modelos de linguagem, os LLMs, podem fazer um trabalho melhor. Os resultados sugerem que a inteligência artificial pode se tornar uma ferramenta mais poderosa para persuadir as pessoas, para o bem ou para o mal. Afirmam que poderiam convencer as pessoas sobre o arrebatamento após nossa partida, dizendo que não teve relação com Jesus. Foi a inteligência artificial generativa. O que mais? Suas descobertas são as mais recentes de uma série de pesquisas que mostram o poder persuasivo dos LLMs. Você não vai me convencer, camarada. Só isso. Os autores alertam que as ferramentas de inteligência artificial podem criar argumentos sofisticados e persuasivos se tiverem até mesmo informações mínimas sobre os humanos com quem estão interagindo. Uau! Vamos sair desse mundo de palhaços. Isso aí é o mundo de palhaços. E estamos prestes a sair dele porque Jesus vai nos segurar. Ele vai dizer, suba aqui, venha para cá. E ele vai chamar o seu nome. E nós vamos para casa ficar com ele muito, muito em breve. Tudo bem. Que tal a gente ver alguns comentários do dia? Dom, Jesus não disse, eu estou acabado. Ele disse, está consumado. Ele estava apenas começando. Eu adoro isso. Obrigado, Dom. Goose. Ouça esse comentário de um cara chamado Goose. Trabalho com inteligência artificial e no governo há 20 anos. Posso te dizer, como uma pessoa lógica e um cristão que estuda profecias bíblicas, eu ficaria muito surpreso se ainda estivéssemos aqui daqui a 5 anos. Em 5 anos, a tecnologia que teremos estará muito além do que está escrito em Apocalipse. Logo nos encontraremos nos ares, irmãos e irmãs. Oremos pelos perdidos e estejamos sempre prontos para cumprir a vontade do Senhor. Comentário lindo. E eu concordo. É bom ouvir isso de alguém que trabalhou com inteligência artificial e para o governo por 20 anos. Não, o tempo é curto. Já vimos a tecnologia e estamos prontos. Heather, acredito sinceramente que estamos na temporada, assim como a maioria das pessoas com quem falei. Você sente isso? Os ataques espirituais ficaram fora de controle. Acho que para a maior parte do mundo isso é normal. Eles não veem como a gente porque não conhecem a Bíblia. Exatamente. Eles não prestam atenção. Se você não observa o mundo, digo, se eu estivesse fora do carro, andando ali, é lindo. Eles vão pela margem do rio. Tem um caminhozinho ali? Lindo. Se eu nunca tivesse visto nenhuma notícia e não soubesse nada sobre Deus, eu diria, olha, o mundo está ótimo. Mas não precisa de muito para prestar atenção e perceber, tipo, uau, é loucura o que estamos vivendo agora. Keila, só queria dizer que encontro muito conforto nessa comunidade. Tenho lidado com bullying no trabalho, o que realmente me afetou, mas me lembro de que somos a luz do mundo. O Salmo 27 tem sido minha força. Obrigado. Que Deus continue a carregar cada um de nós nas batalhas que enfrentamos. Muito amor a vocês, queridos irmãos e irmãs. Obrigado, Keila. Vamos fazer mais uma. Lily, Tomé, estou surpreso que ainda estamos aqui. Como alguém pode olhar ao redor e achar que ainda temos anos antes do arrebatamento? Eu estou pronto para partir neste momento. Venha logo, Senhor Jesus Maranata. Creio que a maioria dos que assistem a este canal concorda com você. Lily, acho que a maioria concorda com você que estamos realmente observando tudo o que vai trazer a tribulação de 7 anos. Se você pertence a Jesus, não estará aqui, pois haverá um arrebatamento pré-tribulação. Não fomos destinados à ira de Deus. Enfrentamos a ira dos homens há 2000 anos. Nós fomos perseguidos e lidamos com a ira dos homens, influenciados por Satanás. Mas não, a tribulação de 7 anos é a ira de Deus. E se Deus deixasse seu espírito e seus filhos habitando aqui por esses 7 anos, ele estaria mostrando sua ira ao seu próprio espírito e aos que habitam nele. Ele mostraria isso a si mesmo. Não estaremos aqui na tribulação de 7 anos, que é um tempo de angústia para Jacó. É um tempo para o Senhor trabalhar em seu relacionamento com o povo judeu, seu povo. É um tempo de angústia para Jacó, referente a Israel, não aos santos habitados pelo Espírito. Muitos ainda crerão em Jesus após o arrebatamento, graças a Deus. Mas ele não mostrará sua ira para nós. E ele vai nos tirar antes que aconteça aquela tribulação de 7 anos.
Mas você conhece Jesus? Se você não conhece Jesus, vai acabar ficando aqui para a tribulação de 7 anos. Você percebe que este é o pior momento para viver desde a origem da humanidade? Você vê o que está por vir? Sabe, eu vi um pequeno trecho de 1 minuto onde Sean Ryan estava conversando com Tucker Carlson. E eu não quis compartilhar porque, ultimamente, Tucker Carlson está fazendo o que muitos direitistas estão fazendo. Eles estão indo para o antissemitismo e percebi que o Tucker também. Por isso não posso compartilhar. Desculpe, isso é novo para mim. Sabe, Candace Owens, tanto faz, mudou, já era. Antissemitismo, se você segue por aí, eu apenas desligo. Eu não escuto porque vou apoiar Israel e o povo judeu até o dia em que o Senhor me levar para casa. Sabe por quê? Porque li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só por isso. Mas de qualquer forma, nesse vídeo eles compartilharam coisas. Tucker compartilhou coisas. Disseram para ele sobre inteligência artificial que eram simplesmente, cara, se você conseguir encontrar isso, procura aí. Inacreditável. Quase me faz querer ver toda a entrevista do Sean Ryan com ele. Mas, de novo, o interruptor está desligado. Espero que faça sentido. Mas, de qualquer forma, se você não conhece Jesus, você vai ficar aqui para a tribulação de 7 anos com a inteligência artificial fora de controle, com o anticristo perseguindo todo mundo na Terra. E ele vai ter a tecnologia para fazer isso. É simplesmente a pior época para se estar vivo. Você não precisa estar aqui porque Jesus nos resgatou do nosso problema com o pecado há 2000 anos. Jesus disse hoje, faço novas todas as coisas. Você sabia que hoje, se você não conhece Jesus, você pode ser transformado hoje, neste exato dia? Bem, como eu faço isso? Você faz isso quando entende que Jesus deixou um trono no céu para vir aqui há 2000 anos e que Jesus é 100% Deus e 100% homem no mesmo corpo quando andou nesta terra. E ele veio aqui para derramar seu sangue para pagar pelos seus pecados e pelos meus pecados. Ele veio aqui em uma missão de resgate porque, se Jesus não tivesse vindo aqui para nos resgatar, ainda estaríamos mortos em nossos pecados. Sem Jesus não teríamos chance de ir ao céu. Ele veio nos resgatar e pagou por nossos pecados com seu sangue. Ele foi crucificado, morreu, sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Mais de 500 pessoas o viram vivo de novo. E ele fez tudo isso por amor. Jesus te ama. Ele quer passar a eternidade com você e pagou o preço. Então, como eu sou salvo, Tom? É fácil. Você diz, Jesus, eu admito que sou um pecador. Eu sei que sou um pecador. Eu fiz coisas na minha vida das quais me envergonho. Meus pensamentos são tão loucos às vezes. O que penso e planejo me faz um pecador. Entendo que teu sangue vai tirar o pecado de mim e me deixar mais branco que a neve. Tenho fé no teu sangue para ser lavado e ficar mais branco que a neve. Jesus, creio na tua obra consumada. Eu creio na tua morte, no teu sepultamento e na tua ressurreição. Jesus, eu preciso de um Salvador, e tu és o Salvador do mundo. Estou passando da incredulidade para a fé, uma mudança total chamada arrependimento. Mudei de coração e mente. Antes vivia só para mim, sem conhecer ou me importar com o sangue expiatório. Antes eu não conhecia a obra de Jesus, nem me importava. Agora me volto a você, meu Rei e Deus, crendo que morreu por meus pecados. Eu creio no seu sangue expiatório e na sua obra consumada. E quando você faz isso, adivinha só? Você nasce de novo. Deus colocará o Espírito Santo em você. Você irá no arrebatamento. Creio que já estamos nessa estação. Olho para cima diariamente, pois nossa redenção está próxima. Você será renovado, uma nova criação em Cristo Jesus, assentado em lugares celestiais com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que deseja passar a eternidade com você. E ele pagou o nosso preço. Se mesmo ouvindo tudo isso você disser que não precisa. Não quero virar fanático da Bíblia, nem ter que acreditar em Jesus e no sangue redentor dele. Preciso te contar o outro lado. Você enfrentará Jesus no dia do julgamento, provavelmente ajoelhado diante dele. Você vai saber que está na presença de Deus. E ele vai dizer algo aterrorizante para você. Vai ser o pior momento da sua existência. Ele dirá, afaste-se, nunca te conheci. E você será levado à separação eterna de Deus, chamada inferno, descrita como choro, lamento e ranger de dentes. É quente e nunca termina. E você não vai se afastar de Jesus dizendo que ele é injusto ou desleal, pois lembrará,
Ouvi que pagou pelos meus pecados com seu sangue e rejeitei esse pagamento. Estou recebendo o que mereço. Meu Deus, isso me apavora até de falar. Não, não, não. Quero Jesus e espero que você também queira. É a decisão mais importante da vida, o sentido de tudo. Você vai aceitar quem pagou pelos seus pecados com seu sangue e ganhar a vida eterna? Ou você vai dizer não e naturalmente ser destinado à separação eterna de Deus? A decisão mais importante. Espero que escolha bem. Vou desligar a câmera agora. Vou orar por todos que ouviram ou assistiram a este vídeo. E se não formos arrebatados hoje, por quê? Hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento. Mas se Deus quiser, vejo vocês amanhã. Amo vocês.